Olá, estudantes, boa tarde. Sou o professor Sérgio Bezerra, de Geografia, lá da ETE Advogado José David Gil Rodrigues, em Jaboatão dos Guarapes. É uma felicidade estar aqui com vocês de novo. Um beijão para toda aquela escola maravilhosa também, a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo o Educa PE, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma revisão dos temas que nós trabalhamos nas últimas aulas, tá? Vocês que são segundão aí, que vão fazer o SSA 2 agora no final do ano e também vão responder o Enem por experiência como treineiros, fiquem ligados aí porque essas questões são muito interessantes e elas são cobradas tanto no SSA como são cobradas também no Enem, beleza? Então se liguem aí nos temas que a gente vai fazer. Olha aí, vamos ver o tema de hoje, olha lá. Vamos trabalhar os exercícios dos temas, tá? Então tá aí o meu nome, Sérgio Bezerra, minha página de Geografia, você pode seguir no Instagram. Se você quiser também os materiais da Geotip, todos esses slides, uma série de outros conteúdos, é só me chamar no direct, seguir a página que eu mando para vocês aí por e-mail, tá bom? Então vamos falar sobre os temas que a gente trabalhou, tanto comigo como com o professor Botelho. Vamos embora? Olha lá, a primeira questão é sobre a União Europeia, o bloco econômico da União Europeia, hein? Vamos embora. Primeiro, as relações políticas entre a União Europeia e a Rússia, herdeira da política da União Soviética, são adversas, devido às questões políticas e econômicas. Porém, a União Europeia contempla 3 países que fizeram parte da antiga União Soviética. Quais são eles? A. Ucrânia, Sérvia e Macedônia. B. Polônia, Macedônia e Moldávia. C. Áustria, Hungria e Eslováquia. D. Eslováquia, Eslovênia e Croácia. E. Estônia, Letônia e Lituânia. Bom, quais seriam aí os países que fizeram parte da antiga União Soviética, tá? Bom, veja só. Aí você vai falar o seguinte: ah, professor, eu tenho que decorar e saber todos os países da Europa? Logicamente que não. Logicamente que não. São 50 países que compõem a Europa, não é? Eu, como professor de geografia, eu posso até saber. Você não é necessário, né? Mas veja só, essa relação, ok? Ela está condicionada às transformações geopolíticas ocorridas nas últimas décadas no continente europeu. Então, a gente tem que, pelo menos em alguns casos, está inteirados com essas transformações da geopolítica. Por isso que eu amo a geografia. A geografia, ela é uma ciência que ela muda a todo momento, ela não é estática. O cenário geopolítico, ele muda dentro das questões globais, tá certo? Então, nesse caso, a questão está tratando sobre o fim da antiga União Soviética, que se esfacelou-se com o fim do socialismo, em 1991. A partir de 1991, a antiga União Soviética ela se esfacelou, dando origem ao SEI, Comunidade dos Estados Independentes, que fazia parte a Rússia e outros territórios que eram alinhados à doutrina soviética. Beleza? E por incrível que pareça, alguns países que antes faziam parte da União Soviética, eles fazem parte hoje da União Europeia. Eles deixaram o socialismo soviético e adotaram o capitalismo da União Europeia. Então, quais eram os países que faziam parte da União Soviética, tiveram seu processo de independência após o fim, né, de 1991, da antiga URSS, e se tornaram países independentes e se alinharam ao capitalismo, adentrando na União Soviética. Quais seriam deles? A letra E, Estônia, Letônia e Lituânia. Tá? Então eram territórios ocupados pela antiga União Soviética,
tiveram seu processo de independência com o fim do socialismo soviético, né, que se deu por várias crises ao longo da década de 80, pelas reformas de Mikhail Gorbachev, através da perestroika e da glasnost. Precedeu-se também com a queda do Muro de Berlim em 89. E aí, em 1991, a antiga União Soviética se esfacela. E aí nós temos a hegemonia do capital, né, baseado pelo mundo unipolar nesse primeiro período. Então, veja só, Estônia, Letônia e Lituânia eram países, eram províncias satélites, independentes, mas ligadas à União Soviética, que tiveram seu processo de independência após o fim da antiga URSS. Beleza? Vamos embora. Questão 2, também sobre a União Europeia. Do ponto de vista internacional, a integração europeia, tão desacreditada no início, acabou servindo de exemplo para o resto do mundo. Com o seu sucesso, associações semelhantes, pelo menos em parte, pois em nenhum outro lugar a unificação avançou tanto quanto na Europa. Surgiram em vários continentes, o NAFTA na América do Norte, o Mercosul na América do Sul, a APEC na Ásia e no Pacífico. O processo de unificação europeia mostrou no mundo a importância das associações desse tipo. Beleza? Vamos embora, vamos ver o que a questão quer agora. O sucesso da União Europeia em vários níveis de integração mencionado pelo autor deve-se ao fato de esse bloco econômico, diferentemente dos demais, apresentar o quê? A. Uma política alfandegária que permite a redução ou isenção de impostos sobre produtos negociados entre países membros. B. Uma tarifa externa comum que representa a coesão do bloco em taxar os produtos advindos de outras regiões do mundo. C. A livre circulação de pessoas, capitais e mercadorias entre os países membros, demonstrando o elevado grau de unificação que os países europeus conseguiram alcançar. D. Uma política de controle produtivo em que as empresas de maioria estatais são fortemente controladas pela ação do Estado europeu. Então, qual é aí a principal característica do continente europeu na questão da União Europeia, né? Então, a União Europeia, desculpe, ele se difere de alguns outros blocos econômicos e relações multilaterais, né? Porque, vamos falar do Mercosul, que está meio paradinho, né? Não vê muito falar. Mas o Mercosul, ele propõe um mercado comum entre os países do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, mas ele até mesmo dá uma flexibilização aí no trânsito das pessoas, mas ele não tem uma moeda única como nós temos na União Europeia, né? Na União Europeia, quem faz o bloco da União Europeia propõe algumas políticas e normas para que seja instituída uma moeda única, e isso é maravilhoso. Vamos ver qual é a resposta aí, A, B, C ou D. Letra C. A livre circulação de pessoas, capitais e mercadoria entre os países membros, demonstrando o elevado grau da unificação que os países europeus conseguiram alcançar. Olha, veja só, é muito interessante essas questões da União Europeia. Hoje, tá, 27 países, me desculpe, estão fazendo parte da União Europeia. Porém, 19 países adotaram o euro. Tá bom? Então, veja só. Imagina a facilidade que eu tenho. Olha, eu sou um cidadão europeu, faço parte dos 27 países que compõem a União Europeia. Aí eu estou em Portugal. Estou em Portugal. Aí o meu time português, o Benfica, vai jogar na Itália, em Roma, contra o Roma. Aí eu pego o meu carro, pego o meu trem, ou pego o avião e vou para Roma.
assistir o meu jogo do Benfica. Aí eu tô em Roma, depois que eu assisti o jogo, com o passaporte eu posso ir para qualquer lugar, a moeda é a mesma. Aí eu tô em Roma no final de semana, bicho, eu tô com um feriadão lá em Portugal, eu vou para Paris. Aí eu pego o carro, ou pego o trem e vou para Paris. Olha para que coisa maravilhosa. O cidadão europeu da União Europeia, ele tem essa facilidade. É a livre integração, a livre circulação de pessoas, de mercadorias. Imagina você ter uma empresa e vender o seu produto em toda a União Europeia com a facilidade da distribuição desse produto. Eu tenho uma empresa na Grécia. Eu estou na Grécia, eu tenho uma empresa e eu vou vender minha mercadoria com a isenção de imposto, com a liberação da circulação de mercadoria lá para a Espanha. Vê que facilidade, não é? Então, a União Europeia, ela se consolidou. No começo do que foi formada a União Europeia, até mesmo durante a União Europeia, ela foi pensada ainda na Segunda Guerra. A Segunda Guerra estava acontecendo, começou a ter as ideias da formação da União Europeia. Tá? E depois da Segunda Guerra foi assinado o que seria a União Europeia. Pois a União Europeia realmente ela só começa a se formar de fato a partir da década de 90. E em 2001 ela se consolida com o euro, né? Então, é a livre circulação de pessoas, de mercadorias, né? De capitais. Então a União Europeia é um dos maiores, aliás, é o maior bloco econômico do planeta pela sua circulação de pessoas, produtos e mercadorias. Beleza? Letra C aí. Vamos para a segunda questão. A terceira, aliás, no caso. Agora sobre economias desenvolvidas, países ricos, né? Vamos embora aí, ó. A espacialização da produção global configura-se sobre uma lógica em que a especialização da produção global configura-se sobre uma lógica em que os países subdesenvolvidos e emergentes fornecem matéria-primas e produtos industriais, enquanto as economias desenvolvidas especializam-se em mercadoria e produção altamente tecnológica. B. Os países centrais abandonaram completamente a fabricação de produtos secundários, destinando seus esforços apenas ao setor terciário, que é comércio. C. A expressão do capitalismo comercial organiza as ações produtivas para os campos dominantes da economia global. E D. A industrialização manifesta-se apenas em zonas economicamente estáveis, sendo um indicativo do avanço tecnológico regional ou nacional. Então, como é que se configura aí essa relação entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento emergente, né? Eu acho bem interessante isso, como a gente fala, países em desenvolvimento, para não chamar de pobre, para não chamar de marré-marré, né? Porque fica politicamente incorreto, mas os países em desenvolvimento são países pobres, que têm uma baixa representatividade econômica no cenário mundial, que têm uma condição socioeconômica da sua população de uma forma muito desigual, né? E aí nós chamamos países emergentes. Países emergentes são aqueles países que possuem uma característica econômica de uma relativa maior industrialização, né? Mas dentro desses países emergentes ainda predomina uma grande desigualdade social, né? Então, como é que se caracteriza aí as relações entre os países desenvolvidos, ricos, e os países em desenvolvimento e emergente? Vamos ver aí na questão como é que seria essa relação. Vamos lá, qual seria a resposta? Ok? Letra A. Os países subdesenvolvidos e emergentes são aqueles que fornecem matéria-primas, né? E produtos industriais de base, como commodities, petróleo, minério de ferro,
no nosso caso no Brasil, a soja, enquanto os países ricos querem o quê? Produtos com alta qualidade tecnológica e especialização. Enquanto nós vendemos minério de ferro, o minério de ferro vai para o exterior, faz o aço e volta para o Brasil, porque nós no Brasil nós não temos siderúrgicas suficientes para atender o mercado nacional e não tão pouco siderúrgicas que vão produzir o aço fino, não é? De alta resistência, ok? Muito buscado pelas indústrias. Então, essa é a característica, tá? Os países subdesenvolvidos, eles são amaldiçoados, né? Pela questão geopolítica, por interesses externos, em serem fornecedores de produtos básicos, principalmente matéria-primas, enquanto os países grandes, desenvolvidos, centrais, ricos, eles produzem tecnologias e revendem para o mercado global. Então essa é a relação econômica dentro do cenário geopolítico. Vamos ver aí a questão 4, economias emergentes de transição agora, né? Emergentes são aqueles mais ou menos, e de transição é o que estão passando aí de uma fase ainda de uma economia arcaica para uma economia mais capital. Então vamos ver. Emergentes deverão responder por 57% do PIB mundial até 2030. Olha aí, os emergentes aí dentro do cenário econômico. 4. A participação dos países emergentes no PIB mundial passou de 38% em 2000 para 49% neste ano e deverá atingir 57% em 2030, segundo o Estatuto Perspectivas sobre o Desenvolvimento Mundial de dados de 2010. O deslocamento da riqueza, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, nesta quarta-feira. Ok? Então, essa é a chamada. A expressão países emergentes caracteriza o quê? A. Grupo de países que fatalmente se tornaram desenvolvidos em um futuro próximo. Se tornarão desenvolvidos em um futuro próximo. B. O conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo grau de crescimento econômico e social. C. Os estados que possuem um forte poder de intervenção na economia, mas que ainda precisam desenvolver os seus níveis de industrialização. D. O agrupamento formalmente registrado de nações que possuem território com grande potencial para exploração econômica. Então, como é que se caracteriza aí os países emergentes, né? Essa é a relação. A, B, C ou D. Qual seria a resposta? Vamos ver. Eita. Letra D. Conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo grau de crescimento econômico e social. Exatamente. Olha, os países emergentes são os países que estão numa situação um pouco melhor. Nós não podemos classificar o Brasil, o México, a Argentina, a Rússia, na mesma categoria de quê? Guiné-Bissau, Honduras, não é? Sri Lanka, não é? A gente não pode, com todo respeito a esses países, logicamente, que eles têm a sua cultura maravilhosa, né? Mas são países que não possuem um desenvolvimento econômico, um parque industrial bem desenvolvido, né? Uma pobreza endêmica muito presente nesses países. Então, existem países que são em desenvolvimento, que não são países ricos, mas eles possuem uma industrialização, né? Uma presença muito grande no seu território de indústrias transnacionais, possuem uma diversidade econômica. Então, esses países eles não podem ser comparados. Então, por isso que surgem emergentes. São aqueles países que estão numa associação socioeconômica e de desenvolvimento mais diferenciada de que outros países. Beleza? Então, por isso é a questão B. Vamos ver a questão 5, ok? Agora também sobre economias emergentes. O G20 é um grupo que reúne os países do G7, os mais industrializados do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, a União Europeia e os principais emergentes,
Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia, Indonésia, México e Turquia. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta. Entre os países emergentes que formam o G20 estão os chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Termo criado em 2001 para referir-se aos países que a. apresentam características econômicas promissoras para a próxima década, b. possuem base tecnológica elevada, c. apresentam índices de desigualdade social e econômica mais acentuados, d. apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global e possuem similaridades culturais capazes de alavancar a economia mundial. Qual seria a resposta para explicar os BRICS? Olha, os BRICS são países emergentes que têm uma diferença, né? Então, China, Rússia, Brasil, Índia e África do Sul são países que eles não são considerados desenvolvidos por uma questão aí geopolítica, principalmente quando a gente está tratando da China, mas são países que possuem uma relevância econômica no cenário global, né? A China é a segunda maior economia. Por questões do Banco Mundial, do FMI e até mesmo dos Estados Unidos, ela não é ainda considerada um país rico e desenvolvido. Por quê? Porque ele possui uma ditadura na questão política, né? Então ela é socialista, comunista na política, mas nas questões econômicas ela é extremamente capital, né? Então ela é a segunda maior economia do mundo, mas existe dentro do cenário global essas relações. Então ela é considerada ainda um país emergente, apesar de ser a segunda economia do mundo. Então China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul ainda são considerados economias emergentes, mas eles são países com grande relevância, tá? No cenário geopolítico e geoeconômico global. Então vamos ver qual é a resposta aí. Letra A. Apresentam características econômicas promissoras para a próxima década, ou seja, são países que vão galgar, né? O Brasil está meio troncho nessa história hoje, né? Está vendo aí, o Brasil está meio ruim, né? A gente espera que passe, né? A esperança é a última que morre, entretanto eu posso morrer primeiro, né? Mas vamos torcer, né, que as coisas melhorem para o Brasil a partir do ano que vem, né? Aliás, 2023 principalmente, ainda tem 2022 meio ruim. Vamos se ver, né? Vamos esperar que a gente tenha um governo que seja progressista, tá certo? Não quer dizer comunista, quer dizer progressista, que pense na nação e principalmente no seu povo, tá certo? Então veja só, o BRIC é um país, é uma relação promissora que vai dominar o cenário mundial. Vamos ver aí, tá? Só mais uma rapidinha para a gente ir-se embora. Mas, vamos lá. O setor terciário da economia, comércio e serviço envolve diversas atividades da característica dos centros urbanos, como a afinidade de serviços para a população. Com base na leitura atenta, nas alternativas abaixo, indicam uma atividade que não faz parte do setor terciário. Terciário é comércio e serviço, tá? Construção de casas e apartamentos, instituição de ensino público, agência de propaganda e marketing, empresa de turismo e lazer, bancos e organizações financeiras. O que é que não faz parte do setor de economia, de comércio e serviço? Rapidinho, vamos ver. Construção de apartamentos e casas, né? Não tem nada a ver com comércio e serviço, né? É indústria também, tá? É uma economia. Beleza, gente? Ó, obrigado aí pela presença de vocês são fantásticos, a gente acaba por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais temas. Beijo grande, até mais, valeu!